Vamos abrir então em Mateus, capítulo 18, e nós vamos ler do versículo 18 até o 22, amém? Mateus, capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 22. Vamos ler então, Mateus, capítulo 18, do versículo 18 até o 22, amém? Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no... E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no... Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí Jesus respondeu: o quê? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém, irmãos? Amém ao nosso Deus pela sua palavra. Eu vou pensar um pouquinho com vocês nessa noite sobre um assunto que nós conversamos até no programa de cura, há uns 2 domingos atrás. Eu compartilhei isso com o pastor, e eu senti o desejo de compartilhar isso com a igreja inteira. Porque hoje nós temos um grande grupo participando da equipe de cura, mas eu senti esse desejo de trazer essa palavra também para toda a igreja e no Tadel. E o título para a nossa mensagem nessa noite é Unidade, o segredo para ganharmos uma cidade. Amém? Vamos falar juntos? Unidade, o segredo para ganharmos uma cidade. Os irmãos agora, só vocês. Amém? Irmão, nós temos falado tanto, né, de ganhar Boa Esperança, de ganhar nossa cidade, e né, nós temos profetizado isso, nós já recebemos profecias também sobre isso. Quantas vezes nós já falamos isso aqui no púlpito, quantas vezes nós também já falamos isso nas células, mas como que nós vamos conseguir ganhar uma cidade? Às vezes você pode até se perguntar, como? Como que nós vamos conseguir ganhar uma cidade inteira? Como que nós vamos conseguir ganhar Boa Esperança para Jesus? Como que nós vamos conseguir ganhar o nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente, a nossa rua, a nossa cidade? Às vezes a gente pode ficar simplesmente se perguntando como? Eu quero ganhar, amém? Você quer ganhar Boa Esperança? Amém. Todos nós queremos ganhar Boa Esperança. Mas como seria a nossa pergunta? Às vezes a gente pode ficar simplesmente se perguntando. E nós vamos pensar um pouquinho exatamente sobre isso, porque nós vamos pensar nessa noite o único poder que pode ganhar uma cidade inteira para Jesus. E nós vamos ler essa frase juntos, amém? Vamos lá? O único é o poder da unidade. O único poder que pode ganhar uma cidade inteira para Jesus é o poder da unidade da igreja. Nós não temos como ganhar Boa Esperança se nós não vivermos essa verdade, se nós não vivermos essa realidade. E às vezes você pode perguntar assim, o que é unidade? Segundo o nosso dicionário lá, é a qualidade ou estado de ser um ou único, a qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. Quando Jesus pensou em unidade, ele pensou em exatamente isso, numa igreja que não pode ser dividida, de um corpo que não pode ser dividido, de um corpo que precisa andar em unidade, em um só pensamento, em um só objetivo, em um só alvo. Jesus, ele quer isso da sua igreja. Jesus, ele deseja isso para a sua igreja. Vamos ler essa outra frase também? Os irmãos podem ler? Porque às vezes a gente pensa assim, unidade, a igreja precisa viver a unidade, a gente quer viver a unidade, mas nós nos esquecemos que a unidade da igreja é um poder que foi dado por Deus para a igreja, para abençoar outras vidas.
A unidade é um poder que Deus nos deu. E nós precisamos tomar posse desse poder. Nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, usarmos esse poder em favor dos outros, em favor daqueles que precisam ser alcançados por Jesus, em favor daqueles que estão lá fora sofrendo, que estão lá fora morrendo, indo para o inferno, que estão lá fora vivendo uma vida miserável, porque não tem Jesus. Porque quem tem Jesus não vai viver mais uma vida miserável, amém? Quem já aceitou Jesus aqui sabe disso, que a vida com Jesus é muito melhor, é bem melhor, e não existe uma vida melhor, né, do que a vida com Jesus, não existe. Jesus, ele nos dá paz, nos dá alegria, nos dá uma família, nos dá uma igreja, nos dá o céu, nos dá a comunhão com o Espírito Santo. Nós vivemos uma vida, irmãos, muito maravilhosa quando nós temos Jesus. Nós vivemos uma vida, né, a melhor vida que alguém possa ter quando nós recebemos Jesus no nosso coração. E nós queremos que isso seja uma verdade na vida daqueles que ainda não têm. E para isso, nós precisamos entender esse poder, o poder que a igreja tem, que só a igreja tem. Nenhum outro clube tem. Porque nenhum outro clube consegue viver em unidade. Só a igreja de Jesus tem o poder da unidade. Só a igreja de Jesus, irmãos, tem esse poder. Jesus só deu esse poder para a sua igreja. Esse poder que ele nos deu para abençoar a vida das pessoas. E nós vamos entender alguns princípios nessa noite que nós precisamos aprender e colocar em prática a cada dia para que nós possamos também viver essa unidade. E esses princípios estão exatamente nesse texto que nós lemos de Mateus, capítulo 18. O primeiro princípio que nós podemos ver é a presença de Jesus. Vamos ler novamente o versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Às vezes nós podemos ler esse texto, ou muitas vezes eu li assim, pensando em mim. Pensando, né, que Jesus me daria o poder, esse poder que ele está dizendo aqui. Mas quando a gente estuda o texto, a gente vai perceber que Jesus não deu esse poder para mim e para você. Deus deu esse poder para a igreja. Deus deu esse poder para a igreja que vive em unidade. A igreja que promove isso, que vive isso, que busca isso. Então, a presença de Jesus é o primeiro princípio. É o princípio mais importante, inclusive, para que a igreja viva em unidade. Vamos ler essa frase juntos? Amém, irmãos? A presença de Jesus é essencial para a unidade da igreja. Sem a presença de Jesus, não existe unidade. Aí você pode dizer simplesmente assim: mas eu já sei disso. É claro que sem a presença de Jesus a igreja não vive, não tem como viver. Ok? Afinal de contas, ele é o cabeça do corpo, da igreja. Sem ele não existe igreja, não existe nem sequer unidade. A gente, né, de repente a gente possa pensar assim nessa noite. Mas por que a gente está enfatizando que a presença de Jesus é muito importante e ela é o principal na unidade da igreja? Porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós deixamos esse princípio de lado. Esse princípio que diz que a presença de Jesus é que promove a unidade da igreja. Nesse versículo 20, nós podemos ver claramente aqui que Jesus diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. No meio deles eu estou. No meio deles eu estarei. Quando eles se reunirem 2 ou 3 ou mais, em meu nome. Então, quando nós nos reunimos como igreja, não pode ser simplesmente um clube social, ou mesmo quando a gente nem precisa estar todo mundo aqui juntinho, mas às vezes quando nós estamos reunidos lá na célula, quando nós estamos reunidos numa reunião de oração, seja qualquer encontro de você com o seu discipulador, ou de você com o seu discípulo, ali já estão 2 ou, né? Ali já está a partir de 2, Jesus já está ali. Então, no seu discipulado já estão 2, 1 ou 2. Aliás, 2 ou 3, já tem 2 ali reunidos quando você está no discipulado.
Então isso é igreja. Isso é viver o poder da unidade da igreja, quando nós estamos acima de 2, a partir de 2. Mas, irmãos, para que o poder da igreja, da unidade da igreja na oração possa fluir, é necessário que a gente entenda mais profundamente esse versículo. Porque muitas vezes a gente faz a oração em nome de Jesus, amém. Sempre a gente termina, né, as nossas orações dessa forma, em nome de Jesus, amém. Mas muitas vezes nós esquecemos que quando Jesus fala desse princípio, é como se ele estivesse ali, em carne e osso, naquela oração, juntamente com você. A gente se esquece dessa realidade, desse poder que Deus nos deu, que Deus deu à sua igreja e apenas à sua igreja. Então, por mais que façamos orações em nome de Jesus, a gente precisa, irmãos, estar consciente do que a gente está fazendo, porque às vezes a gente fala, né, em nome de Jesus, amém, mas ficou tão automático, né, ficou tão, sabe, tão comum, tão, né, que a gente se esquece disso. A gente se esquece o que significa em nome de Jesus, amém, o que significa nós estarmos orando juntos, como igreja do Senhor, e a gente precisa resgatar isso na nossa igreja, nas nossas vidas. Vamos ler essa frase, por favor? Amém? Esse texto ele nos mostra isso. Que é como se o próprio Jesus estivesse orando. Quando nós oramos como igreja, quando nós oramos eu e o meu irmão, ou mais de um, é como se o próprio Jesus estivesse ali, orando aquela oração. Irmãos, isso é poderoso demais. Isso é exatamente esse poder que Jesus deu à sua igreja. Como se Ele mesmo estivesse orando. E nesse texto, Jesus diz que se houver unidade, Ele próprio estaria no nosso meio. E o que significa estar no nosso meio? É que o nível de poder liberado seria o mesmo que o próprio Jesus liberava quando Ele estava presente em carne e osso nessa terra. Quando nós oramos em unidade. Quando a igreja ora a oração da unidade. É quando Jesus estava ali presente em carne e osso, juntamente com seus discípulos. Quando estava orando com os 12, ou né, nas reuniões de oração dele lá com os seus discípulos, ou lá com os 3 que eram os mais chegados. É como se Jesus estivesse na mesma forma ali em carne e osso presente. Porque Jesus está presente, amém? Jesus está presente no nosso meio. Ele prometeu isso na palavra dele. Só que nós às vezes, precisamos nos lembrar disso sempre, irmãos, porque nós precisamos acessar esse poder. Nós precisamos tomar posse desse poder. Isso é sobrenatural. Isso é acessar o mundo espiritual de uma forma muito mais além do que nós possamos imaginar, irmãos. O próprio Jesus orando com você e orando por você. Isso é possível quando nós estamos orando na unidade da igreja. E quando nós falamos em unidade, irmãos, isso é algo muito sério. Por quê? Porque quando nós falamos em unidade, nós estamos falando de uma igreja que pensa a mesma coisa. Onde todos pensam a mesma coisa. Onde todos têm o mesmo alvo, têm o mesmo objetivo. Então, quando nós falamos aqui que todo mundo na igreja precisa pensar igual, precisa. Nós não somos um corpo? E nós temos apenas uma cabeça. E a nossa cabeça é quem? É Jesus. Então, todos nós aqui, e até aqueles que não estão, que faltaram, mas que fazem parte do corpo, precisam pensar igual. Porque o cabeça é um só. A cabeça é uma só. Todos nós precisamos pensar iguais sim, irmãos. Porque nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Quem é o dono da igreja é Jesus. Quem diz o que nós devemos fazer ou o que nós não devemos fazer é Jesus. Nós temos cada vez mais seguido a palavra do Senhor. Nada que é pregado nesse púlpito, ou nas células, ou na escola bíblica dominical, ou em qualquer outro
né, meio de ensino que nós usamos na igreja é contra a palavra de Deus. Nada. Porque nós temos buscado isso cada vez mais. Pregar a palavra de Deus e não apenas pregar, mas viver essa palavra. Então nós precisamos pensar todos iguais, sim. Isso não é manipulação. Isso é seguir a palavra de Deus. Porque nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque nós precisamos seguir aquele que é o cabeça da igreja, que é a cabeça do corpo. Então, irmão, se você está aqui e ainda tem essa dificuldade, peça a Deus para mudar o seu coração. Porque aquele que não pensa aquilo que Jesus pensa, aquele que não concorda com o cabeça do corpo, ou a cabeça do corpo, não está vivendo em unidade. E por isso não está fazendo parte do corpo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós falamos. Porque aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos precisa estar de acordo com aquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus. E Jesus já disse na sua palavra a maneira como ele pensa. Tudo que Jesus pensa está aqui na palavra. Tudo que Jesus nos ensinou está aqui na palavra. Tem nada fora disso aqui. Tudo que Jesus queria nos revelar, ele já revelou aqui na sua palavra. Então não tem nada difícil. Não tem nada de outro planeta. Não tem nada, né? Não, está tudo aqui, já mastigadinho para a gente, só para a gente seguir. Só para a gente obedecer. Só para a gente fazer a vontade do Pai, como Jesus fez, amém? Então, o primeiro princípio é a presença de Jesus. O segundo princípio, irmãos, é a concordância. Versículo 18 e 19, diz assim: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no... E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no... Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Vamos ler essa frase juntos? Amém? E essa é uma verdade. A unidade da igreja, quando a igreja vive em unidade, ela produz um tipo de oração mais poderosa que a oração da concordância. Quando nós estávamos orando aqui no começo, irmãos, que maravilha, que algo poderoso da parte do Senhor. Quando nós juntos fazemos a oração da concordância, quando todos nós juntos vivemos isso na oração, concordando naquilo que nós estamos orando. Irmãos, não há limites para essa oração. E isso acontece, como eu já falei, porque é como se o próprio Jesus estivesse orando essa oração. É como se o próprio Jesus estivesse fazendo essa oração que você está fazendo junto com seus irmãos. E o que é a oração da concordância, irmãos? Os irmãos podem me responder, está na tela. Quanto a todos os aspectos. Então, o que é a oração da concordância? É quando eu entendo claramente o que eu estou orando, pelo que eu estou orando. É quando eu entendo isso e concordo com isso. Concordo com aquele milagre que a igreja está pedindo, eu concordo com aquela transformação da igreja que a igreja está pedindo, eu concordo em todos os aspectos daquele pedido, eu entendo, a oração do entendimento, eu entendo aquilo que eu estou orando. Juntamente com os meus irmãos, eu estou ali na unidade, eu estou na oração da concordância, eu consigo fazer parte, eu consigo sentir isso, eu consigo estar ali conectado naquela oração. Essa é a oração da concordância. Nós podemos ver isso em Atos 12, do versículo 5 em diante. Irmãos, quando a igreja faz a oração da concordância, até anjos aparecem, milagres acontecem. Quando a igreja ela entende esse poder. E isso aqui é um exemplo claro lá no livro de Atos. Quando a igreja estava sendo perseguida, quando a igreja estava sendo massacrada. Por quê? Porque estava fazendo a vontade de Deus. E ali na casa, todos reunidos, faziam a oração da concordância, pedindo o quê? Qual era o pedido? Que Pedro fosse liberto. Que Pedro fosse solto, porque Pedro estava preso.
E ali, na oração da concordância, Deus ouve a oração da igreja e Pedro é solto de uma forma sobrenatural e milagrosa. Não foi de qualquer jeito, foi simplesmente um anjo que foi lá. Pedro já estava com as mãos, né, já algemadas, e o anjo vai, solta Pedro, e Pedro vai tranquilamente até a casa onde eles estavam reunidos. Porque houve a oração da concordância, toda a igreja estava ali, fazendo aquela oração, todos apenas no objetivo comum, de ver Pedro solto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Só que não existe oração da concordância se não existe unidade da igreja. A igreja primitiva, ela estava vivendo essa unidade. Não tinha ninguém, nenhum contra o outro, nenhum falando mal do outro, nenhum discordando do outro, nenhum achando que o apóstolo tinha que fazer assim ou tinha que fazer assado. Não, todos estavam pensando de uma mesma maneira, que era a mente de Cristo. Então, quando não há unidade, não tem como haver a oração da concordância. Isso é muito sério, irmãos. E por que é muito sério? Os irmãos podem me responder? É muito sério, irmãos. Porque quando a igreja não está em unidade, quando a igreja não está fazendo as orações da concordância, a oração da concordância, não vai ter milagres. Não vai ter conversões, não vai ter transformações de vida, não vai ter nada disso. A igreja não vai viver o verdadeiro avivamento. Não vai viver o avivamento que nós queremos viver. Então, algumas ações nesse texto que só podem ser realizadas pela igreja de Jesus. Pela igreja que vive em unidade. Mesmo porque, irmãos, uma igreja que não vive em unidade não é igreja. Não é igreja. A igreja é a igreja quando ela realmente vive essa unidade. Quando todos estão pensando aquilo que Cristo pensa. Quando todos estão com o alvo naquilo que Jesus quer para a sua igreja, aquilo que Jesus deseja para a sua igreja. Porque, irmãos, Jesus, ele fundou a igreja com um objetivo. Não foi para ter um clube. Não foi para ter onde você se divertir. Não foi para você, sabe, ter um lugar para você ir domingo à noite, ou terça-noite, ou qualquer que seja outro dia. Não foi para isso que Jesus fundou a sua igreja. Jesus fundou a sua igreja para que o reino dele fosse propagado nessa terra. Para que o reino dele fosse estendido mais e mais. O evangelho não chegou até nós por acaso. Foi por causa da igreja de Jesus. Que começou lá com os 12, que começou com o próprio Jesus. Então nós temos um objetivo. A igreja, ela tem um alvo, ela tem um motivo, ela tem um propósito para ela existir. E um dos propósitos, primeiramente, claro, glorificar o nome de Jesus, mas um dos principais propósitos é salvar vidas. É transformar vidas. É alcançar vidas. Se a igreja não vive para isso, ela não serve para nada. Simplesmente vai ser só um clube. Então nós precisamos entender esse poder que só a igreja tem. Porque uma igreja que não vive unidade, ela não é uma igreja. E se você não está em unidade com a igreja, então você também não faz parte desse corpo. Porque a igreja de Jesus, ela vive em unidade. Ela pensa em apenas uma coisa, a mente de Cristo. Ela tem apenas a mente de Cristo e mais nada. Então nós precisamos buscar isso cada vez mais, irmãos. As ações que só podem ser realizadas pela igreja, pela unidade da igreja, são quais, irmãos? E é muito interessante esse texto, que nós não vamos nos aprofundar muito em cada um, mas só ressaltar algo aqui, que Jesus diz assim, tudo que vocês, versículo 18, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Esse terá sido quer dizer que já aconteceu. Tal é o poder que Deus deu à igreja. E Deus deu esse poder à igreja. Não foi a mim e nem a você, individualmente.
Ele deu esse poder de ligar e desligar a igreja de Jesus. E nós não temos tomado posse ainda desse poder, irmãos. E essas ações são específicas à igreja. Sem unidade, nenhuma dessas ações podem ser realizadas, irmãos. Nenhuma delas. Porque eu sozinho não posso, você sozinho não pode, só a igreja pode. Só a igreja de Jesus pode ligar e desligar. Por isso que quando nós temos um nome para ser desligado, muitas vezes do hall de membros, né, porque a pessoa não quer, e a gente manda visita, e a gente manda 1, 2, 3, e demora um tempão para dar um tempo para a pessoa voltar, porque nós sabemos do poder que a igreja tem. Porque quando nós chegamos a desligar do hall de membros, irmãos, é porque a igreja já está desligando também do corpo. Porque esse é um poder que a igreja tem, que Deus deu à igreja. Deus deu esse poder à igreja. A igreja dele, a igreja de Jesus, o poder de ligar e desligar. O poder de ligar alguém no reino. E o poder também de desligar aquela pessoa do corpo. O poder também, irmãos, de desligar alguém do império das trevas. Vocês sabiam disso? Através da oração da concordância, você pode libertar alguém do inferno. Através da oração da concordância, você pode salvar uma vida no nome de Jesus. Aí Deus nos deu esse poder. Deu esse poder para a igreja. Então você, juntamente com a sua célula, você pode interceder sim por alguém ou por várias pessoas. Não descreia desse poder. É um poder que você e a sua célula, porque você é igreja, junto com seus irmãos, que você tem de tirar alguém, de desligar alguém do império, do reino das trevas. Então você pode ganhar a sua rua, você pode ganhar o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, você pode ganhar uma rua inteira, você pode ganhar um bairro inteiro para Jesus, através da oração da concordância, através da oração da unidade. Nós precisamos colocar isso em prática, irmão. Nós precisamos exercitar esse poder, tomar posse desse poder. Podemos ver essas verdades nos seguintes textos, Mateus 18, de 15 a 17, os irmãos podem ler? Esse é o poder da igreja. Esse é o poder de desligar da igreja. E foi Jesus que falou esse texto. Foi o próprio Jesus que falou esse texto. E eu já falei algumas vezes aqui, toda vez que Jesus fala de algo, ele sabe exatamente o que ele está falando, porque ele é o único que conhece os dois lados. O nosso lado, que nós estamos aqui ainda, nosso reino material, e também o lado espiritual, a realidade espiritual. O reino espiritual. Jesus conhece os dois lados. Então, quando Jesus fala sobre isso aqui, ele não está falando algo terreno, ele está falando algo espiritual, algo sobrenatural, desse poder da igreja. 1 Coríntios 5, de 1 a 5, diz o quê? O que Paulo mandou fazer com aquele homem? Entregue a Satanás
para que, de repente, ainda haja esperança. Esse é o poder da igreja, o poder de desligar. Paulo falou sobre isso nesse texto claramente, irmãos, de uma forma que não tem como ter outra perspectiva. 1 Timóteo 1:20. Esse texto também de, o próprio Paulo falando de pessoas que estavam blasfemando da igreja, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos. E também já entreguei a Satanás, que é a mesma ideia de 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Então, que esse poder serve para ligar e desligar pessoas do corpo de Cristo, ligar e desligar pessoas do reino das trevas. Esse poder é o poder que Deus deu à igreja dele. E nós não temos, irmão, tomado posse desse poder, como nós já falamos. E Jesus ele deixou bem claro, lá no texto de Mateus, que e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Tudo, irmãos, que nós pedirmos na oração da concordância, na oração da unidade, será feito. Nós apenas precisamos tomar posse disso. Posse da conversão do seu pai, posse da conversão da sua mãe, posse da conversão dos seus filhos, dos seus irmãos, da sua família, dos seus vizinhos. Que quando Jesus fala aqui, não é qualquer oração. Jesus está falando da oração da igreja. E o que a igreja de Jesus deseja? A mesma coisa que ele deseja. Vidas salvas. A igreja de Jesus deseja isso. Por isso que Jesus não deu esse poder para mim e para você individualmente, porque nós poderíamos pedir outras coisas. Mas Jesus deu esse poder para a igreja. Porque a igreja pensa como ele. E ele quer vidas salvas. Ele quer ver vidas salvas, vidas sendo resgatadas do inferno. Vivemos aquilo que dizemos acreditar, que a oração tem poder, irmãos? Porque muitos até começam bem. Começam a oração, começam no propósito, né? Começa animado, e vamos, que Deus vai nos atender. Aí ora 1, 2 semanas, 1 mês, aí daqui a pouco vê que Deus não está respondendo, e tal. Aí começa a desistir, começa a desanimar, começa a parar de orar por aquele pedido, por aquele objetivo, pela vida daquela pessoa. Eu falei com o pastor essa semana, falei ontem, né? Eu acho, no carro, que nós pecamos muito, irmãos, quando nós paramos de orar por aqueles que se afastaram da nossa igreja, do evangelho. Eu sei que é difícil às vezes, porque a pessoa sai da nossa vista, a pessoa já não convive mais conosco. Mas nós pecamos, irmãos. Porque a única coisa que nós podemos fazer por essas pessoas que saíram é orar. E é a melhor coisa. Porque a única coisa que pode trazê-la de volta é a oração. É a sua oração, a oração da igreja, a oração da unidade, a oração da concordância. Então nós precisamos, irmãos, mudar muito as nossas atitudes. Nós precisamos exercer esse poder. Precisamos perseverar na oração. Nessa oração, na oração da concordância, na oração da igreja. Sem essa perseverança, irmãos, não vamos viver o avivamento que tanto almejamos. Quem quer viver o avivamento aqui? Amém? Todos nós, amém, irmãos? Porque se você não quer viver o avivamento, já está com um problema. Porque a igreja de Jesus quer viver um avivamento. A igreja de Jesus quer ver Boa Esperança pegar fogo. E o fogo do céu, amém? O outro princípio, irmãos, é o perdão. Versículo 21 e versículo 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até... É muita coisa, né? E isso aqui é uma conta para um número infinito. Irmãos, Pedro se sente pressionado pelo assunto, né, por aquilo tudo que eles estavam conversando, porque o assunto começa lá em cima.
E aí ele pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. Agora, o que o perdão tem a ver com a unidade da igreja? Jesus estava falando da unidade da igreja. Sobre a oração, sobre a concordância. E o que tem a ver tudo isso com a unidade da igreja? O que tem a ver o perdão com a unidade da igreja, irmãos? E com a oração da concordância? Vocês podem me responder? Jesus deixa claro que o perdão é necessário para a unidade da igreja. O que tem a ver perdão com unidade, irmãos? Tem como haver unidade na igreja sem perdão? Tem como haver unidade na igreja sem perdão? Não. Não existe unidade sem perdão, irmãos. Por isso que nós precisamos estar predispostos a sempre perdoar. Jesus falou que nós precisamos perdoar o nosso irmão quantas vezes? Em um dia. Em um dia. Não é por mês, não é por ano, é em um dia. É uma conta infinita, irmãos. Você já precisa estar com o seu coração predisposto a perdoar. Agora, infelizmente, tem gente ficando chateado porque o irmão passou na rua e não falou com ele. Misericórdia, irmão. Os crentes mimimi. Pior, fica chateado porque o pastor não falou com ele. Irmãos, isso não faz parte de uma igreja que vive em unidade. Se o irmão não falou com você, o melhor que você pode fazer é orar por ele. Se isso está te incomodando, vai lá e pergunta para ele. Às vezes ele não te viu. Eu mesma, se eu passar por você, se eu tivesse a minha lente, eu não vou saber que é você. Nem adianta que eu não vou falar com você, porque eu não vou te enxergar. Porque para quem não sabe, eu tenho miopia. Então eu uso lente. Então às vezes a pessoa, passou e não te viu. Então, irmão, nós precisamos entender o nosso irmão. Às vezes também não estava no dia legal. Às vezes você também não está no dia legal. Tem dia que você não amanhece muito bem. A gente precisa entender, irmãos. Ter um coração perdoador. Um coração predisposto a perdoar. E Jesus conta a parábola, logo depois desse texto, Jesus conta a parábola lá do servo insensato, que não queria perdoar o seu conservo, quando ele já tinha sido perdoado por uma grande dívida. Nós já conhecemos esse texto. E Jesus também fala sobre o perdão em outros textos. Mateus 6,12 diz o que, irmãos? Condicional. Precisamos ter um coração perdoador. Mateus 5,24. Perdão. Porque perdão não é só você perdoar, mas é você também aprender a pedir perdão. Porque tem muita gente que o orgulho está tão lá em cima que não quer pedir o perdão ao outro. Porque nós precisamos tanto perdoar como pedir perdão muitas vezes. Porque nós também falhamos, nós erramos com o nosso irmão, muitas vezes. Então nós precisamos também aprender isso, irmãos. Jesus sabe que quando não perdoamos, nossas orações não são respondidas e nossas ofertas não são recebidas. Você sabia disso? A sua oração não será ouvida se você não tiver um coração perdoador. E nem suas ofertas serão recebidas diante do altar. Por isso que Jesus falou, deixa a sua oferta no altar. Não leva com você não. Deixa a sua oferta no altar. E vá se consertar com seu irmão. Porque não existe unidade na igreja se não houver perdão. Precisamos ter esse coração perdoador. O perdão é essencial para a unidade da igreja. Concluindo, irmãos. Quando a igreja consegue estabelecer a unidade, ela deixa de ser muitas pessoas para ser o corpo de Cristo. Amém? Tendo o mesmo poder que Jesus tem à sua disposição, hoje, e por isso vale a pena pagar qualquer preço para que essa unidade aconteça. Por isso, não permita que os seus achismos impeçam o agir de Deus na nossa igreja e, consequentemente, na nossa cidade.
Procure pensar aquilo que Jesus pensa. Procure sempre buscar isso. Então obedeça. Viva aquilo que Jesus nos ensinou. Viva aquilo que tem sido ensinado nesse púlpito. Viva aquilo que nós estamos buscando como igreja viver cada vez mais, a unidade.